irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, como nós falávamos no início das catequeses, o nosso credo, a nossa profissão de fé, é trinitária, é organizado em 3 partes, segundo as verdades de fé ligadas às 3 pessoas divinas. Já falamos das verdades ligadas ao Pai, das verdades ligadas ao Filho, e agora nós começamos a falar sobre o Espírito Santo e as verdades de fé ligadas ao Divino Espírito Santo. Então, nosso tema de hoje é Creio no Espírito Santo. Primeiramente, é importante nós entendermos o tema das missões divinas. O Pai, ele enviou o Filho, e o Filho, junto do Pai, enviou para nós o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma missão conjunta. Eles são enviados para a humanidade. O Pai, ele envia e não é enviado, justamente por estar ligado à pessoa do Pai, à noção de princípio. E o Filho enviado é a imagem do Pai. E o Espírito Santo é do Pai e do Filho. São Paulo fala na carta aos Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Então, é o Espírito Santo que Deus enviou para nos fazer seus filhos e também nos dar a consciência de filhos e nos fazer capazes de olhar para o céu e, como filhos, chamarmos Deus de nosso Pai. Interessante que São Paulo fala que Deus enviou o Espírito do seu Filho. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de Jesus. Se vocês lembram aquela passagem do Evangelho, depois do batismo de Cristo, quando Jesus foi para o deserto fazer os seus 40 dias de jejum e oração, o que diz o Evangelho? E então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Então, nosso Senhor, ele sempre se movia pelo Espírito Santo. É o Espírito do Filho, que é o Espírito dado também a nós. Quando o Pai envia o seu Verbo, o seu Filho, Jesus, envia sempre também o seu sopro. A palavra Espírito, em grego, é pneuma. Daí vem pneu, pneumático. Em latim é spiritus, quer dizer sopro. Sopro, quando a gente respira, não é? É símbolo da vida. Então, o Espírito Santo é o sopro de Deus, essa vida divina. É o amor de Deus, é Deus também, né? Então, quando o Pai envia seu Verbo, o seu Filho, envia sempre o seu sopro, o seu Espírito. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Então, a obra da nossa salvação é realizada por Cristo no Espírito. Quais são os nomes, designações e símbolos do Espírito Santo? Vocês sabem, como nós explicamos, que nós só sabemos que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus revelou. Se não houvesse a revelação, não saberíamos. E nessa revelação é que Deus nos ensinou que a terceira pessoa da Santíssima Trindade se chama Espírito Santo. Esse é o nome próprio que nós damos à terceira pessoa divina. É o nome, portanto, daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu esse nome do próprio Senhor, que nos ensinou, e professa o Espírito Santo no batismo dos seus novos filhos. Todos nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Espírito Santo também recebeu outros nomes dados pelo próprio Jesus. Por exemplo, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito Paráclito. O que quer dizer isso? Quer dizer advogado. Também Jesus fala, se eu não for para o céu, não enviarei para vós o Espírito Consolador. O Espírito Paráclito, porque ele nos santifica, portanto nos defende perante Deus, enquanto nos dá a santidade. Ele é aquele que nos consola com a sua graça. Também chamado Espírito da Verdade, porque nos ilumina para entender a verdade. E o Espírito Santo, ele se manifestou a nós por vários símbolos. Jesus, como é o Deus feito homem, é o Deus com o rosto humano. Então Jesus se manifesta a nós como homem. Quem viveu aquele tempo com Jesus, via Jesus como uma pessoa humana comum. Externamente parecia uma pessoa humana, embora fosse a natureza humana de uma pessoa divina, mas era a aparência humana normal.
E o Espírito Santo, como é que ele se deu a conhecer? Por vários símbolos. Por exemplo, no batismo de Jesus, ele desceu em forma de pomba. A pomba simbolizou o Espírito Santo, que é a santidade, a graça, a pureza. Em Pentecostes, ele se manifestou em forma de vento e fogo. A força, o ímpeto do vento é o sopro de Deus que dá vida e a força da graça. O fogo simboliza o fogo que ilumina, que aquece, que purifica. Também o Espírito Santo é a unção espiritual. Por isso Jesus é chamado Jesus Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso que na crisma nós recebemos o Espírito Santo através da unção com o óleo do crisma. Simboliza o Espírito Santo que unge, que consagra, também que conforta, consola. Bem, desde o princípio do mundo até a chegada de Jesus, na plenitude dos tempos, a missão conjunta do Verbo e do Espírito Santo permaneceu oculta. No Antigo Testamento não estava clara ainda a verdade sobre a Santíssima Trindade, mas sempre, tanto o Filho como o Espírito atuaram unidos ao Pai. O Espírito de Deus prepara o tempo do Messias, e um e outro, ainda não revelados plenamente no Antigo Testamento, já são prometidos, a fim de serem esperados. Foi o Espírito Santo quem falou pelos profetas, não é? Era ele que inspirava os profetas para predizerem a chegada do Messias. Então ele já agia, embora ainda não de modo conhecido. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo marcado por Deus para enviar seu Filho Jesus, foi então que o Espírito Santo realizou em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo ao povo de Deus. Foi o Espírito Santo quem milagrosamente fecundou Nossa Senhora para que ela pudesse gerar o Filho de Deus feito homem. Olha só, então é o Espírito Santo que fez a realização da encarnação desse mistério. Portanto, Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco, veio estar entre nós por obra do Espírito. O Filho de Deus é consagrado Cristo Messias pela unção do Espírito Santo na sua encarnação. E depois, Jesus morreu e ressuscitou, pela sua morte e ressurreição, Jesus foi constituído Senhor e Cristo na glória. E lá do céu da sua glória, ele derrama em Pentecostes o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja. E o Espírito Santo, que é Cristo, que Cristo cabeça derrama sobre seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. A igreja é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade com os homens. Então a igreja, ela é santificada, vivificada pelo poder do Espírito. Por isso o tema da próxima semana será Creio na Igreja Católica, porque é o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser a vida que impulsiona a igreja na sua missão nesse mundo. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é dia de festa, dia de alegria, dia de glória. Hoje é dia em que nós celebramos